Doutor, e tem uma idade para a gente conseguir perceber essas características que o senhor está falando? Algumas delas, claro, Sim. a gente consegue perceber de acordo com a idade, né? Tem outras que a gente consegue perceber mais cedo, de repente? O diagnóstico de autismo a gente já pode fazer a partir dos 2 anos, 3 anos, a gente já consegue fazer o diagnóstico de autismo, tá? Geralmente, nos casos mais graves de autismo, é que esses diagnósticos vão aparecer de forma precoce, apesar que os sintomas já estão presentes nessa idade, tá? O que acontece é que, às vezes, que a gente tem pais, professores, com um olhar mais atento, eles conseguem levar a criança até o especialista mais cedo, e daí fazer o diagnóstico mais precoce. Isso nos casos mais leves, tá? Então, as crianças com casos mais leves existe uma tendência dela ter um diagnóstico mais tardio. As crianças com caso mais grave, com sintomas mais evidentes, daí volta aquilo, né, dos sintomas comportamentais, eles acabam naturalmente tendo o sintoma mais precoce, desculpa, o diagnóstico mais precoce, porque a funcionalidade dessa criança está muito comprometida. Tu não consegue deixar essa criança numa creche, tu não consegue deixar com os priminhos, com os irmãos. É uma criança muito agitada, é uma criança às vezes até muito agressiva para a idade, e tu acaba fazendo o diagnóstico mais precoce. Mas o diagnóstico em todas as fases, em qualquer uma das características, qualquer um dos tipos de autismo, a partir dos 2, 3 anos, a gente já consegue perceber esses sintomas. Doutor, e qual a importância do diagnóstico precoce? Bom, ótima pergunta, tá? O diagnóstico precoce, ele é importante porque o tratamento que a gente direciona para essas crianças, ele é multidisciplinar. A psiquiatria não é a única forma e nem deve ser a única forma de tratamento para essas crianças. A psiquiatria talvez seja, ela é apenas mais uma forma que a gente usa para atender essas crianças, e nem sempre o tratamento medicamentoso vai ser necessário. A maioria das crianças precisa de tratamento medicamentoso, mas isso não é uma verdade absoluta, não são todos que vão precisar, tá? Então, o tratamento precoce, ele é importante porque tu dá a oportunidade da criança dela cada vez mais interagir dentro da sociedade e ter capacidade de se adaptar às demandas do mundo, tá? Porque tu tem que imaginar assim, que uma criança autista, ela, se não for tratada, ela vai ser uma criança que vai depender muito dos seus cuidadores. Ela vai ter uma vida dependente. Se tu consegue estimular essa criança desde cedo, tu consegue atingir níveis de independência dessa criança que ele pode se tornar funcional dentro da sua vida. Essa que é o objetivo da gente. Tá? Quanto mais a gente trouxer funcionalidade para uma criança dessa, mais ela vai ter uma boa qualidade de vida no futuro, especialmente na fase em que seus cuidadores faltarem. Eles não vão durar para sempre. A gente precisa preparar essas crianças da melhor forma possível, né, para seguir a sua vida de forma mais independente o quanto for possível. Falar isso sobre autismo grave é bem difícil, porque a gente fica pensando assim, tá, mas como que eu vou tornar uma criança com autismo grave independente? Mas eu volto a dizer para vocês, a gente tem toda aquele espectro do autismo, desde casos muito leves, desde casos até muito mais intensos, e às vezes mesmo esses casos leves, esses casos discretos de autismo, se eles não forem bem tratados, bem estimulados, essa pessoa ela pode ter dificuldade, às vezes, futuramente, de independência. Ela pode ter dificuldade de se manter independente futuramente. Dificuldades de interação social grave ao ponto dela não conseguir se manter num emprego, por exemplo. E se tu consegue corrigir esses detalhes, tu faz com que
a funcionalidade dessa pessoa seja melhor no futuro, ao ponto dela conseguir, vamos dizer, se virar sozinha, né? Doutor, e o que fazer? Por exemplo, se eu sou mãe, sou pai ou sou professora, se eu percebo essas características numa pessoa? Olha, o principal, sabe? Aqui em Canoinhas, a gente tem uma vantagem muito grande. Aí em Canoinhas, eu estou falando de Jaraguá, né? Mas aí em Canoinhas tem uma vantagem muito grande que tu tem um serviço formado hoje que é especial para atendimento a crianças, tá? A gente está falando desse serviço Do programa de PAPCA, acolhimento, né, de né? Que adolescentes. não é mais PAPCA, é PPCA agora, eu vou ter que mudar isso, né? Uhum. Então, em Canoinhas, tem a vantagem de ter esse serviço, né, do programa de acolhimento a crianças e adolescentes. É um serviço, claro, com todas as dificuldades que existem em todo o serviço, mas ali tá bem formadinho. Hoje a gente tem o psiquiatra, que sou eu que atendo, tem psicóloga, né, tem um clínico geral que atende, sempre teve desde o começo, né? Então, a gente tem essa possibilidade de pelo menos tranquilizar esses pais assim em conseguir dar o diagnóstico para eles. Hoje, no serviço, a gente não tem o tratamento, tá? Até porque não é o objetivo do tratamento, mas ele seria uma fonte a mais assim de acolhimento mais imediato e conseguir depois encaminhar para os locais de referência na cidade, tá? Então, procure posto de saúde, procure pediatra, procure o serviço aqui da prefeitura, do programa de acolhimento, né? Os professores também podem fazer esse encaminhamento, né? E a gente identificando, a gente vai encaminhar para os locais que são específicos para tratamento. Muitas vezes a gente trabalha até como apoio a esses outros locais. Eu tenho pacientes, às vezes, que fazem tratamento na APAE, por exemplo, mas a parte medicamentosa vão ali para o programa para seguir essa regularidade, né? Como eu, enquanto cidadã, né, cidadão, eu posso ajudar uma pessoa? Eu acho que o primeiro, tá? Assim, a gente se inteirar sobre o assunto, né? Os estigmas que se carregam assim é muito duro para uma pessoa com autismo, tá? Então, se a gente conseguir evitar, orientar filhos principalmente, tá? Acho que essa coisa vem de casa. Então, acho que a fase que a gente é mais suscetível a isso é na fase escolar. Então, as crianças, não entendam mal o que eu estou falando, mas assim, as crianças com autismo mais grave, muitas vezes elas não vão perceber esse distanciamento social, essa evitação social, sabe? Mas as crianças com autismo mais leve, elas percebem sim, são crianças que depois de um tempo elas começam a se sentir diferentes, tá? Então, trabalhar esses aspectos assim em casa com seus filhos é uma coisa muito importante. Se tu tem um colega que é diferente, se tu tem um colega que ele tem características e se sabe até porque hoje em dia isso acaba ficando público, né? Sabe, eu tenho um coleguinha que é autista, tal. Sabe, se trabalhar muito isso em casa para evitar o bullying, para evitar as brincadeiras jocosas, para evitar o isolamento, não por parte do autista, mas por parte até dos colegas, sabe? Então, tentar fazer com que as crianças, com que os colegas entendam isso e torne a vida desse autista mais inclusa socialmente, sabe? Fazer com que ele tenha mais participação dentro dessa comunidade ali de crianças. Isso vai ser muito importante, sabe? Porque às vezes a pessoa já tem, eu volto a dizer, eu estou falando agora especialmente nessas crianças com autismo leve, eles já têm uma dificuldade de interação e eles percebem isso.
quando essa mínima interação social que ele tem, ele tenta colocar em prática isso e vê que ele é rechaçado, que ele não é aceito pelos outros, então é um prato cheio para ele se isolar ainda mais. Então a gente, como cidadão, eu acho que o principal é isso, entender a doença, tá? Não julgar, né? E tentar aceitar esses limites das pessoas e da forma que for possível incluí-las, né? Trazer para perto. E começando essa educação pelos nossos filhos, isso é muito importante, sabe? Porque eles vão reverberar, eles vão persistir nisso, eles vão levar adiante isso.